tema agora é boi gordo, é formação de preços. É um momento que nós temos agora, antes da entre-safra, um momento que nós temos uma grande oferta de mercado. Para falar a respeito deste assunto e, claro, os efeitos sobre os valores da arroba, que está cedendo bastante, essa semana principalmente marcada aí por uma queda talvez um pouco mais expressiva. Eu converso agora com Leandro Bovo, da Radar Investimentos, que participa ao vivo conosco pela internet. Leandro, um prazer falar contigo mais uma vez aqui no canal do Boi, e temos acompanhado, né, esses preços mais baixos para a arroba do boi. Logo que teve a confirmação da reabertura para as exportações da China, teve uma melhora. As indústrias frigoríficas montaram suas escalas e, a partir de então, nós tivemos muito mais os efeitos de uma oferta mais expressiva no Brasil do que a demanda, principalmente demanda externa e interna, que já vinha fraca mesmo, mas a demanda externa não se mostrou tão forte assim neste momento, está muito mais baseada nessa grande oferta de animais para abate. Como que você avalia este cenário que nós temos agora, neste momento no mês de maio, final de mês de abril, final de mês de maio, em relação à oferta de gado e, consequentemente, preços mais baixos para a arroba? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Na verdade, o boi está inserido nesse ambiente que você descreveu muito bem, né? Eu acho que se eu fosse culpar um grande vilão para essa situação que a gente está hoje, seriam basicamente dois, né? Uma reposição que está muito favorável, né? O ciclo pecuário, a gente veio retendo fêmeas nos últimos anos, o resultado disso é maior oferta de bezerro, e aí com maior oferta de bezerro acaba destravando o mercado, né? Porque vamos dizer que o pecuarista acaba não tendo muito incentivo para reter os seus animais diante de quedas de preço, né? Ele prefere vender os animais mais baratos para poder não comprar uma reposição mais barata, inclusive melhor do que nos últimos 2 anos, quando o mercado estava em alta, né? Então isso acaba destravando um pouco o mercado. E o segundo culpado, entre aspas, né, seria a China, que acho que havia uma grande expectativa com relação à reabertura da China, e acabou sendo uma grande decepção, porque os volumes que estão sendo embarcados não são grandes como era esperado, além do que teve o problema dos estoques que estavam em trânsito, que estavam chegando lá e que foi parcialmente resolvido, ainda não foi totalmente resolvido. Então isso tudo acabou pesando um pouco no mercado. Se você coloca esses fatores num ambiente de maior oferta, até pelo ciclo pecuário e pela fase do ano, né? Fim de safra é natural que tem mais oferta. Somado a isso, um ambiente de commodities globais caindo, né? Você viu milho, soja, trigo caindo forte, então acho que não tinha como o boi passar imune disso, mas eu acho que a boa notícia é que parece que esse ritmo de queda está aos poucos arrefecendo, né? Então eu acho que isso aí a gente pode ter uma fase de mais estabilização aí e não pressão tão grande como a gente vinha tendo nas últimas semanas, né? Leandro, você tocou num aspecto interessante que está relacionado ao custo de produção do pecuarista brasileiro. Ele tem uma possibilidade de conseguir os animais de reposição por preços muito mais competitivos do que tinha antes. Nós acompanhamos o mercado agrícola também de uma forma bastante intensa, não mais aqui na Agricultura BR, mas nós vimos o poder de compra, né, de uma arroba de boi média no Brasil, ela subir bastante, né? O melhor preço que nós temos nos últimos 2 anos e meio, inclusive, na relação de troca. Nesse momento consegue fazer a aquisição até de pouco mais de 4 sacas de milho, uma arroba de boi, mesmo com os valores mais pressionados. Pensando na relação que o pecuarista ele precisa estar mais focado em rentabilidade nas suas margens, claro que o preço da arroba é importante, mas focar muito mais nessa margem, como que você espera essa sequência do ano para a pecuária, para os negócios, lembrando que nós temos ainda, e era esperado que esse ano os preços ficassem mais baixos por conta de abate de fêmeas, final de ciclo, entre outros fatores, mas como que você acredita que deve ficar a rentabilidade para esse pecuarista que trabalha com gado para abate, e não exatamente arroba de boi, mas sim rentabilidade para esse profissional do campo?
Essa pergunta é bastante interessante. Então, a gente tem dois fatores, né? O primeiro ponto, o gado que está sendo abatido agora, infelizmente, esse gado ele não teve, ele foi construído numa estrutura de custo totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Por exemplo, esse gado não comeu milho barato e esse gado não foi um bezerro barato. Então, infelizmente, nesse ciclo, para quem não travou preços, não fez uma gestão de risco mais adequada, infelizmente, o ciclo de quem está abatendo agora vai ser um ciclo provavelmente de prejuízo ou de margem muito apertada. Infelizmente, isso não tem como voltar atrás, né? Porque o insumo que foi usado para produzir esse boi que está sendo abatido hoje, seja ele bezerro, seja ele comida, foi um insumo num patamar de preço totalmente diferente do que é hoje. Então esse prejuízo, infelizmente, o produtor vai ter que digerir. Agora, para frente, abre uma janela de oportunidade muito interessante, como você falou. A relação de troca boi-bezerro está nas melhores, em linha, caminhando para os melhores patamares da história, né? A gente saiu, nessa métrica específica, a gente saiu de números péssimos para números bastante razoáveis, né? Então, quem está comprando bezerro agora está entrando numa reposição muitíssimo interessante, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para entre safra, com o milho caindo, né? A gente tem ouvido trading falando que está comprando milho de até R$35 no Mato Grosso, R$60 em São Paulo para safrinha, Goiás, enfim, com esses preços de milho, abre uma oportunidade muito boa para engorda em confinamento ou engorda intensiva de qualquer forma, né? Inclusive, se você pegar um dado que a gente acompanha muito próximo aqui, se você pegar os preços do boi outubro, dividir pelo milho setembro, está dando ao redor de 4,5 sacas por arroba. Que é uma relação de troca boi-milho fantástica, em linha com as melhores da história, né? Então, realmente, se isso se confirmar, né, o outubro continuar nesses preços aí ao redor de 280 e o milho para safrinha aí ao redor de 60, 62, falando esse preço base São Paulo, né? A expectativa é de rentabilidade bastante interessante para engorda. Só que, obviamente, é muito importante para quem está pensando em engordar e aproveitar essa relação de troca favorável, é importante você agir e vender ou no mercado futuro ou vender a termo os bois, né? Porque não adianta nada você comprar um insumo olhando um boi hoje que na bolsa está 280, por exemplo, mas você não faz nada e aí chega lá na frente esse boi cai para 250, por exemplo, o que é bom passa a não ser tão bom, né? Então é importante não só planejar, mas também agir usando as ferramentas de gestão de risco que estão disponíveis para o pecuarista, né? Leandro, é possível afirmar, o pecuarista, quem trabalha com gado, ele nunca teve muita tradição em operação em bolsa, por exemplo, negociar seus animais, os contratos de boi gordo. Contudo, nos últimos 2 anos, vou considerar aqui 2023, 2022 também, nós vimos um cenário no qual quem fez o travamento se saiu melhor do que quem não fez. E mais do que isso, aparentemente o volume foi muito mais intenso. Ano passado, né? Considerando o ano passado, o volume foi mais intenso. A cultura de negociação, de comercialização está mudando, o pecuarista já observa essa necessidade de ter parte, pelo menos, do seu produto negociado dessa forma, ou são os mesmos que sempre negociaram que estão expandindo o volume de animais à disposição? Eu acho que são as duas coisas, Fabiano. A gente está vivendo esse movimento de concentração de mercado. É natural, quem é principalmente na parte de confinamento, né, tamanho faz diferença. Então, quem é mais tecnificado, quem é maior, que tem acesso a ferramentas de gestão de risco, enfim, acabam conseguindo passar por momentos de turbulência de mercado de forma menos traumática, vamos dizer assim, e eles acabam se perpetuando no mercado, né? Então, esse pessoal tem feito mais negócio. Mas o pessoal menor, o pecuarista, também tem buscado a tecnificação, porque eu acho que essa tecnificação para dentro da porteira ela já é uma realidade, tem acontecido cada vez mais. A evolução tecnológica da pecuária nos últimos anos é fantástica, espetacular. Tanto é que é só ver o tanto de terra que a gente cedeu para a agricultura sem ter reflexo na produção de bois, né? Então, a gente tem absorvido bastante tecnologia para dentro da porteira. E isso gera a necessidade de você ter gestão de risco para fora da porteira. Então, mesmo pequenos e médios estão vindo cada vez mais
para a Bolsa, a gente tem sentido essa demanda, inclusive até buscando ferramentas bastante simples de proteção, como o seguro de preço mínimo, né? Esse seguro de preço mínimo está salvando a pele de muita gente, principalmente agora em maio, né, que o mercado caiu bastante, tanto no boi quanto no milho. Essa queda de preço do milho foi vertiginosa, né? Então quem não tinha nenhum tipo de proteção, infelizmente, vai ter prejuízo grande, né? Essa queda, a magnitude da queda que veio, pouca gente esperava que acontecesse, né? Então tem no boi, tem para o milho. Agora pode estar abrindo uma oportunidade bastante interessante para outubro também, né? Como a gente está com um preço de outubro bastante mais alto do que a gente tem hoje, eu acho que pode ser uma oportunidade de buscar seguros de preço mínimo, ou travar preço direto na bolsa, ou com frigorífico, ou comprar seguro de preço mínimo. Mas o pecuarista tem se mexido nesse sentido, sim. A gente sente essa movimentação, seja pela dor ou seja pelo amor, né? Assim, o pecuarista, muita gente vem buscar esse tipo de ferramenta, não pela simples adoção da tecnologia, mas porque acabou tendo resultado negativo nos últimos anos, né? Então ele acaba tendo que vir pela própria dor de não ter tido nos outros anos, né? E isso tem acontecido, sim.